Você vai ouvir agora mais uma importante mensagem bíblica, compartilhada na Igreja Batista Sal da Terra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Jeremias capítulo 18. Quero compartilhar com vocês um texto que me tocou o coração, que me foi edificante, e eu tenho certeza que vai ser para vocês também. Olha, toda vez que você for ler esse livro, você tem que reverenciar ele, tem que estar com o coração aberto para receber o que Deus tem para você. Essa Bíblia é um livro sem igual, queridos, sem igual mesmo. Muitas pessoas já foram transformadas. Por isso esteja com o coração aberto, com os ouvidos atentos a tudo aquilo que vai ser ensinado aqui esta noite. Jeremias capítulo 18, versículos 1 e seguintes dizem assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Texto lindo. Amém? Feche os olhos só um pouquinho, do jeito que você está aí. Pai querido, tua palavra está posta diante de nós. Sim. Senhor, estamos ansiosos por conhecer mais da tua palavra, conhecer mais de ti, Senhor. Pedimos, fala aos nossos corações, nos orienta, Senhor, nos conduz, pois precisamos muitíssimo da tua voz, diariamente. Espírito Santo, esse momento é teu, nossas vidas são tuas, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, queridos, o que aconteceu. Jeremias, profeta, ouviu a voz do Senhor, que o impelia a um lugar atípico. Jeremias, eu quero falar com você. Mas nessa ocasião, Deus não o chamou para a igreja. Deus o levou para a casa de um artesão. Um homem que trabalhava com barro, fazendo vasos, fazendo as coisas mais diversas. Ele se levanta, desce a esse lugar onde esse oleiro trabalhava, essa olaria, e encontra aquele artífice trabalhando no barro, aquele barro que estava posto acima ali da roda, o artesão ali, o oleiro, trabalhava naquele barro fazendo um vaso. E eu não sei se alguém já viu alguém fazendo um vaso de barro, colocando ali em cima da roda, é um negócio que fica girando, ele vai molhando o barro, amassando o barro e tal, e de repente... Eu não queria dar esse exemplo não, mas talvez alguém assistiu o filme Ghost, né? Todo mundo fala desse filme, eu não gosto de falar desse filme, que é um filme espírita, querido, sabe? Coisa terrível. Mas, já viu fazer pote assim já, irmão Cícero? É rápido, irmão Cícero? Que beleza. E o que acontece? E no meio do caminho, quando aquele vaso estava ficando beleza, aconteceu um desastre. Talvez o barro fugiu um pouquinho do centro da roda, aconteceu alguma coisa e o vaso que já estava ficando tão bonito, ele se desfaz, ele se quebra todinho, se amassa e volta para a estaca zero. Mas o oleiro reinicia o seu trabalho e fez com aquele barro um segundo vaso. E a Bíblia diz, conforme bem lhe parecia.
conforme bem parecia ao oleiro. E aí Deus olha para Jeremias e falou, viu? O que o oleiro fez com esse barro, que estava ficando tão bonitinho, mas no meio do caminho desmoronou, e fez um segundo vaso, conforme bem lhe parecia, assim eu posso fazer com vocês, com a casa de Israel. Assim eu posso fazer com vocês. E agora eu quero trazer esse texto para os dias de hoje, eu quero refletir com vocês quanto às nossas vidas nos dias de hoje, porque esse texto traz princípios quanto à pessoa do Senhor, princípios aplicáveis a nós, características nossas, semelhança entre nós e o barro, e eu queria que você refletisse. Toda pregação que eu ouço, todo livro que eu leio, eu fico procurando aplicação prática para a minha vida. Vem cá, qual ensino eu tiro aqui que eu vou aplicar, que vai ser aplicável para a minha vida? Esses dias eu estava lendo um livro de Peter Drucker. Enquanto eu li aquele livro falando desse homem, desse estudioso da administração, eu fazia constantes anotações, inclusive na minha agenda, vendo o que eu vou mudar no meu dia a dia, que coisas que eu aprendo. E tem gente que fica ouvindo a pregação, mas, essa palavra foi para o Nilson. Não, essa agora foi para o irmão Cícero. Não, essa foi para o Christian. Que pena que ele estava dormindo. Mas, na verdade, a gente tem que procurar aplicação prática para nós. Vem cá, para mim, o que eu posso utilizar, né? O que essa palavra se adequa à minha vida? Importante nós estarmos em constante análise. E eu quero ler esse texto com vocês, com calma, que tem muitos ensinos. Capítulo 18, versículo 2. O Senhor diz a Jeremias, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Texto interessante. E a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, desse primeiro verbo, levantar. Levante-se. Levante, Jeremias. Talvez, a Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando, talvez, 11 horas da manhã, Jeremias dormindo, deitado na cama. Deus, fala comigo. Sabia que às vezes a gente está numa maior folga querendo que Deus fale com a gente? E Deus fala, tudo bem, eu vou falar contigo, mas eu quero que você se levante e vá para determinado lugar. Não vai ser... Existem pessoas que querem tudo na mão, queridos. Quer que Deus fale, quer que Deus faça milagre, mas a pessoa mesmo não está disposta a fazer nada. E se tem uma coisa que Deus fala comigo, é Jair, levante-se. Queridos, há um brocardo jurídico que diz, dormentibus not succurret jus, que o direito não socorre aos que dormem. E tem muita gente dormindo, sabe? Está dormindo, está desacordado, a vida está passando, coisas estão acontecendo, é o casamento que a pessoa está perdendo, é os filhos que estão indo para as drogas, é a vida espiritual que está indo ralo abaixo. A pessoa não participa mais de Santa Ceia, não tem mais prazer nas coisas do Senhor. E a pessoa está dormindo e Deus vai falar o quê? Levanta-te, Lázaro, levanta, vem para fora. Pondero isso para que você pondere, vem cá. Será que eu preciso me levantar, me dispor? Levanta-te, levanta-te. É a palavra que Deus fala ao que está dormindo. E há um sono terrível, que era o sono que Sansão dormia quando estava deitado no colo de Dalila. Pensa num sono bom, deitadinho no colo de uma moça bonita que ainda está alisando os seus cabelos cacheados. Mas é um sono perigosíssimo, é um sono que beira a morte. E existem pessoas dormindo no sono assim, está tudo bem, está tudo ótimo, tendo suas tranças acariciadas pelo seu algoz. Senhor, me desperta desse sono espiritual. Se eu estou dormindo, Senhor, se eu estou ficando cego, Senhor, tira a minha cegueira. Deixa eu fazer uma pergunta, você é espiritualmente cego? Você acha que você é espiritualmente cego? E eu concluí uma coisa, que diferente da cegueira natural, o cego espiritual não sabe que é cego, ele pensa que vê. O cego físico, ele sabe que ele é cego. Mas o cego espiritual, ele pensa que está tudo ótimo, está tudo bem, que ele não se reconhece como cego.
E se talvez a pessoa reconheça que está cego, talvez é porque já não esteja mais, e já esteja vendo. Fui cego e agora posso ver. Levanta-te, é a palavra que Deus fala ao omisso, que está vendo a seara precisando de ceifeiros, que está vendo os campos brancos para a colheita, mas se queda omisso, por razões as mais diversas. E há pessoas que não querem pegar na enxada. Não querem pegar na enxada. Eu me lembro um dia que eu fui trabalhar numa capina, queridos, para ganhar R$50 para capinar o acero de uma cerca lá na Vendinha. Eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Começamos 8 horas da manhã. Quem disse que chega meio-dia nunca, querido? Não chega, não. Não chega. Você acha que o tempo passa rápido? Vai capinar um acero de uma cerca que você vai ver que o tempo não passa. Fomos a 11h20 porque eu já não aguentava mais e tal. E nesse dia eu nem voltei à tarde lá para a capina. Depois cheguei em casa, cocei minha cabeça e falei, rapaz, eu vou ter que estudar mesmo. Vou estudar, que aí tá difícil, é difícil, luta. E aí eu comecei a estudar de verdade mesmo, querido. Foi um momento para reflexão. Não que eu não fosse trabalhar, mas que eu ia fazer um trabalho diferente. Mas eu tinha que trabalhar também. E no reino de Deus, queridos, há muito trabalho a ser feito. E trabalho de todos os tipos. Trabalhos de todos os tipos. Mas há muitas pessoas omissas, que dizem com a boca que querem trabalhar, mas quando a oportunidade aparece, inventam desculpas. Ou às vezes são até seletivos. Não, esse trabalho na obra de Deus eu faço, já esse outro trabalho eu não faço. Quando na verdade nós devemos fazer aquilo o qual o Senhor nos enviou, nos pôs a fazer. Levanta-te, a palavra dada ao preguiçoso, ao que está com preguiça. Levanta-te, a palavra dada àquele que está numa zona de conforto. E se tem uma coisa que impede a gente de avançar, é a zona de conforto, queridos. Aconteceu uma coisa engraçada lá com os colegas de faculdade, Vinícius, porque lá na minha faculdade tinha algumas pessoas que já eram concursados em concursos de nível médio. E tinham os desempregados que não tinham emprego, eram os mais jovens e tal. E as pessoas que já tinham esse concurso de nível médio já ganhavam bem, final de carreira, tinham um salário bom. Aí eles não estudavam mais para concurso. Aí acabava que os outros que estavam no aperto, eles estudaram e passaram em concursos melhores do que os outros, sabe? Ou seja, onde eu quero chegar, a zona de conforto às vezes te impede de ir além. E existem pessoas que podem ir além no reino de Deus, mas estão numa zona de conforto. E o pastor Silmar diz o seguinte, que Deus vem para trazer conforto para os que estão desconfortáveis e trazer desconforto para os que estão confortáveis. E eu, como pastor aqui na igreja, eu tenho que ficar com um alfinetezinho cutucando um e o outro também. Desperta, vamos sair dessa zona de conforto. Há pessoas que estão na célula, uma bênção, mas não quer ser líder auxiliar, ou não quer ser líder de célula. Às vezes já é líder de célula, mas quando às vezes projeta ser um supervisor, maiores responsabilidades, a pessoa sempre fica com um pouco de medo e tal. Eu não quero trocar os pés pelas mãos, nem colocar o carro na frente dos bois. Mas tenho segurança em dizer que zona de conforto nos atrapalha, e vejo sim, vislumbro sim uma progressividade no nosso envolvimento com Deus e com a sua obra. Deus diz, levanta-te para o cabisbaixo. A pessoa que está amargurada, ferida, levanta essa cabeça. Não porque o pecado não tem problema nenhum, pode andar de cabeça erguida, não, porque Deus quer curar, quer libertar e quer fazer com que você levante. Deus quer que você ande com a cabeça erguida, queridos. Sabe? O pecador, muitas vezes ele fica oprimido, ele fica introvertido, mergulhado ali naquele pecado, mas o Senhor quer que você se levante desse lamaçal. Eu comparo o pecado às vezes com uns atoleiros, e eu já atolei carro algumas vezes já, e tem hora que chega o chassi, senta na lama, e aí você fala, já era. E tem pecado que você está tão
atolado, que você pensa, cara, eu não vou conseguir sair daqui nunca. A não ser que algo mais forte do que você, um veículo mais forte do que o seu, vá lá te rebocar. E o Filho do Homem veio buscar, rebocar, guinchar aquele que estava perdido. Amém, queridos? Perdido no pecado, Jesus vem para isso. Levanta-te, diz o versículo 2, e desce à casa do oleiro. O oleiro é esse que trabalha com o barro, na olaria, e desce à casa do oleiro. É engraçado, por que Deus já não falou tudo para ele ali, né? Já estava falando, falava logo tudo. Mas Deus não fez assim. Não fez assim. Seria bom, né? Se Deus falasse tudo contigo, você não precisasse vir na igreja mais, não precisasse ler a Bíblia, né? Mas não é assim, queridos. É necessário que nós estejamos aqui, é necessário que nós se levantemos, que saiamos de nossas casas, que estejamos aqui, que nos relacionemos com pessoas, que ouçamos pessoas. Desce à casa do oleiro. Agora, esse descer, para mim, tem muitos significados. Você já viu a expressão, desce do salto? Já viu? Fulano tem que descer do salto, que é nariz empinado. Em Jesus Cristo a gente aprende a descer do salto, a largar o babador e pegar o avental e lavar os pés dos discípulos. Às vezes você fala, eu jamais ouviria isso e aceitaria isso. Mas Jesus tratou a minha vida e hoje eu perdoo com mais facilidade e relevo essas coisas que essas pessoas falaram de mim. Você desce do pedestal, do orgulho e da soberba. Há pessoas que são orgulhosas, soberbas, se acham melhor do que os outros. Se acham melhor do que os outros. Esses dias eu estava na água mineral, eu, a Daiane e o Cristo, falei, vou tomar um banho ali na água mineral, baratinho, R$5 só a entrada, meio de semana, pouquinha gente. E os de short, o pessoal lá com roupa de piscina, né? E eu falo, aí Daiane, ninguém sabe quem é rico, quem é pobre. Quem é dos Estados Unidos, às vezes sabe que são os brancão, né, e tal, mas pode se enganar, pode ser do sul. Não vê rico nem pobre. Queridos, nós, não pense que você é melhor do que ninguém, não. Porque você é mais bonito, ou menos bonito, ou mais jovem, ou mais velho. Não é assim. E em Cristo Jesus eu aprendo a tratar as pessoas como se elas fossem mais importantes do que eu. Digamos assim, que eu me encontre com um rico empresário. Às vezes você vê um empresário, você vai querer tratar bem, aí chega um pobrezinho, você vai tratar de qualquer jeito. E o meu desafio, queridos, meu desafio pessoal é tratar todo mundo do mesmo jeito. É não tratar alguém pior ou melhor porque tem mais dinheiro ou porque tem menos dinheiro. Agora, às vezes é natural que há pessoas que você se identifique mais, e talvez até você converse mais também e tal. Mas há um princípio por trás disso que eu quero passar para vocês, da gente não discriminar as pessoas. Descer da posição de orgulho, descer, queridos, de uma posição de sabe tudo também, sabia? Isso é interessante, porque tem gente que sabe de tudo. Às vezes o pastor chega para ensinar algo, não, já sei, isso eu já sei. E a pessoa que sabe de tudo não aprende. Não aprende. Você tem que reconhecer que não sabe. Reconhecer que precisa aprender mais. Dispondo-se a aprender com alguém que não é um doutor, mas com um oleiro. Desce, Jeremias, que você vai aprender com o mestre da lei, lá no templo. Não, você vai aprender lá com um cara que está trabalhando lá na olaria. Deus faz isso. Deus usa pessoas simples para pregar a mensagem dele. Isso é verdade. Descer, queridos, inclusive para ser discipulado. Porque uma pessoa que não desce do salto não aceita ser discipulado. Não aceita ouvir o discipulador. E se tem uma coisa que é complicada, é você ouvir alguém que está falando uma coisa que você não concorda, ou uma coisa que às vezes é desconfortável para você. É chato. Você, de certa forma, quer parar de ouvir. Mas tem coisas que são necessárias que temos que ouvir. E quando a humildade enche os nossos corações, nós temos mais facilidade para aprender, inclusive para aceitar também o discipulado. Descer
me vem à mente também nos ajoelhar diante do Senhor. Nós vemos Jonas, por exemplo, num primeiro momento sentado. Depois, um primeiro momento sentado, omisso. Mas depois que Jonas estava no peixe, o que ele faz? Então ele se ajoelha e ora. E quando o Senhor nos fere, nos toca, nós nos ajoelhamos e nós oramos. É necessário. É necessário descer para pedir perdão e para dar perdão. É necessário descermos e reconhecermos nossas culpas e reconhecermos as nossas fraquezas. Tem gente que sente o super-homem. Acho que não tem defeito, não. Briga com a esposa, mas a culpa é sempre da esposa, não é nunca do marido. Ou então a culpa é sempre do marido, a esposa é perfeita, ela não erra nunca. Não é assim. Vá à casa do oleiro. O oleiro trabalha com o barro. E o homem foi feito do barro. Deus tem experiência com barro. Fez lá, preparou direitinho. E diz que a gente tem umbigo, porque Deus colocou para assar o barro, e para ver se já estava pronto, colocou o dedo assim para ver na massa. Se estava pronto. Já está pronto. Aí virou o umbigo, queridos. Explicação científica para a origem do umbigo. A casa do oleiro, eu faço aqui agora conhecimentos gerais. Queridos, fica aqui como é que vocês vão aprender muitas coisas interessantes aí. A casa do oleiro, eu quero fazer um paralelo agora com a casa de Deus. Desce a casa do oleiro. E eu quero desafiar todos vocês a descerem para a casa de Deus, virem para a casa de Deus. Para um lugar onde Deus trata. E quantas pessoas já foram libertas aqui neste lugar? Muitas. Quantas pessoas foram transformadas, tiveram as suas famílias transformadas aqui, neste lugar. Que foram impactadas pelo Evangelho. E hoje nós vamos inventar desculpas para não estar na casa do Senhor. Davi dizia o quê? Olha, Senhor, o pardal encontrou casa, a andorinha um ninho para si, mas eu encontrei os teus altares. Veja o desejo de Davi de estar na casa do Senhor e a alegria que ele sentia por estar na casa do Senhor. E digo aos irmãos que aquele que é cheio do Espírito Santo tem alegria em congregar, tem alegria em se reunir com o povo de Deus, em estar na igreja. Não tenho dúvida nenhuma disso. E quando você vê a pessoa cheia de nhenhenhen, criticando a igreja, que não quer estar dentro de igreja, pode saber que tem alguma coisa errada aí. Vá à casa do oleiro. Jesus é o nosso grande oleiro, aquele que nos fez. E como oleiro que nos fez, ele nos conhece completamente. O Senhor te conhece completamente. Ele sabe os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ele sabe, te conhece por dentro e por fora. Ele é quem tem a resposta para os nossos dilemas. Cristo Jesus, meus queridos, me completa. Ele me completa. E como diz Agostinho de Hipona, Senhor, fizeste-nos para ti, e minha alma só descansa quando descansa em ti. Queridos, no Senhor, no oleiro, nós somos completos. A casa do oleiro é um lugar onde não podemos deixar de ir. Agora, por outro lado, nós somos a casa do Senhor, habitação do Espírito Santo. Por isso digo que a casa do oleiro é o lugar que nós não podemos deixar de ser. Não podemos perder o Espírito Santo. O salmista diz, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Em outro momento diz, devolve-me a alegria da salvação. Uma alegria que você não pode perder. Um espírito que você não pode permitir que saia de você. E para que esse bom espírito, o Espírito Santo de Deus, não saia de você, é necessário que você o ame e que você o valorize. Imagine a cena,
aquele oleiro trabalhando no vaso. Era para eu ter trazido um vídeo para mostrar aqui no Data Show, né? Ano que vem, quando eu pregar essa pregação de novo, eu vou trazer esse vídeo para vocês. Imagina o oleiro trabalhando no vaso e tal, com todo jeitinho, o barro vai se mostrando agora um vaso, vai ficando bonito e de repente desmorona. E agora? Quem poderá nos ajudar? Mas, o que o oleiro faz? Pega aquele barro e joga fora? Negativo, continua trabalhando nele, prossegue a obra. Veja, queridos, esse vaso que começou a ser elaborado, construído, tecido, ele desmoronou no meio do caminho. E eu falo aos irmãos, Jefferson, que há pessoas que começaram muito bem nos caminhos do Senhor. Começaram abandonando tanta coisa. Começaram com tanta velocidade, com tanta força. Mas parece que no meio do caminho, desmoronou. Pecados que há 3, 4, 5 meses, às vezes 5 anos não cometia, volta a cometer. Bebida alcoólica que prometeu que nunca mais colocaria uma gota na boca, voltou a beber. Mulheres que disse que não mais sairia, cigarros que disse que não mais fumaria, palavras que nunca mais falaria e voltou a falar, murmúrios que não mais haviam em sua boca e que agora voltaram. E aí, a pessoa fica com cara no chão. É a tristeza do vaso quebrado. A tristeza do vaso desmoronado. Nesse texto, isso aconteceu com a nação de Israel. Mas não tenho dificuldade nenhuma de pregar isso essa noite e afirmar que semelhantemente tenha ocorrido isso com muitas pessoas. E o que a pessoa pensa? Que é o fim. Que realmente eu não tenho mais condição de ser crente. Porque eu voltei a cometer coisas que eu prometi que não faria. Que realmente não tem mais jeito para mim. Está comprovado que não tem mais jeito para mim. E para uma nação desiludida, para um povo desiludido, para pessoas desiludidas e cabisbaixas, Deus chama, levanta e fala: eu sou Deus, eu sou oleiro, eu levanto, eu reconstruo quantas vezes for necessário. Eu sei trabalhar com barro, eu tenho experiência com barro, eu não vou desistir do barro e eu não vou desistir de você. E Deus não vai desistir de nenhum de nós que estamos aqui. Deus não vai desistir dos filhos dele, do povo dele. Muito pelo contrário, a gente é que desiste de Deus, mas ele não desiste. Pessoas afetadas por pecado, o desânimo e a falta de fé. Comparo. Se uma criança visse aquele acidente, aquele vaso desmoronando, ia dizer: já era, impossível consertar. E há pessoas que são crianças na fé, com fé infantil, que desnecessariamente abrem a boca para dizer: para aquele não tem mais jeito. E não vejo Jesus dizendo isso, não vejo o apóstolo Paulo falando isso, Pedro. Eu vejo a palavra dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós não podemos nos aconselhar com pessoas que são crianças espirituais, que não amadureceram. Mas quando você se aconselha com alguém maduro na fé, essa pessoa vai te dar força e vai mostrar para você que é possível e que é imperioso, é necessário que você se reerga. E Deus fará de tudo para que isso aconteça. Fala aos irmãos que por mais que aquele barro, aquele vaso tivesse se desmontado, ele estava em mãos capacitadas, ele estava em mãos hábeis para reconstruí-lo. E as mãos do nosso Deus são mãos poderosas. As mãos do nosso Deus são mãos capazes,
de realizar grandes obras em tua vida. Amém ou não amém? Queridos, nunca ninguém fez vaso de barro, não, na beira de rio, não, com argila. Quem já fez, levanta a mão aqui. Só eu que fiz. Pouca gente, tem gente com vergonha, já fez. Irmão, você pega a argila ali, você... Agora, tinha umas argilas boas, mas tinha umas argilas ruins que vinha cheia de pedrinha, né? Aí você tem que tirar a raiz, você tem que tirar as pedras e tal. Agora, queridos, aquele vaso, depois que amassou, que depois que ele se desmoronou, ele teve que ser amassado. Ele teve que apanhar um pouco ainda, sabe? Teve que ser amassado. E eu pegava a argila ali e amassava, e é que eu não sou dos melhores oleiros aí da região, não, queridos. Eu tenho meus dotes artísticos, mas não sou dos melhores, não. Mas a gente pega e amassa o barro e amassa. Diz que tem até uma igreja aí chamada Massa Barro, não sei se é verdade. Queridos, mas eu posso dizer que tem hora que Deus te amassa. Deus tem hora que Ele te amassa, Ele te pega. Sabe para quê? Para baixar nossa crista. Tem gente que está com o queixo muito duro. Aí Deus trabalha. Faz acontecer uma série de acontecimentos. Acontecimentos, que coisa boa, que bênção. Vai ocorrer uma série de ocorrências. Acontecer uma série de ocorridos. Para te colocar contra a parede. E ele amassa, e ali a gente vai baixando a crista. E ele vai amassando. E primeiro ele amassa, para depois erguer o vaso. Moisés foi amassado, queridos. Foi amassado, 40 anos ali no deserto. Eu não queria passar pelo deserto, não, mas passo. Eu queria tanto uma esposa quando era solteiro, mas fiquei no deserto de 4 anos sem namorar com ninguém, acredita, queridos? Foi um deserto, namorei não. Se não era crente, eu não namorava. A moça não é crente, não? E aí que aparecia a moça bonita querendo namorar comigo. E nenhum era crente, mas não namorava. Mas depois do deserto, apareceu um oásis na minha vida. É, a Daiane, casei com ela. Não perdi tempo não, queridos. Deus abençoou. A gente tem que passar pelos desertos. Deus amassa a gente. Mas tem gente que não aceita. Na hora que Deus começa, não vai abandonar a fé. Não desista não. Agora, eu tenho certeza, na Bíblia não diz, mas na hora que aquele barro, que aquele vaso se desmoronou, o oleiro ali deve ter jogado um pouco mais de água em cima. Foi ou não foi, queridos? E você trabalha com a água ali. E a água, eu quero dizer para vocês, é símbolo do Espírito Santo de Deus. E se tem uma coisa que nós precisamos, é do Espírito Santo sobre nós. Do Espírito Santo sendo aspergido sobre nós, de nós sermos cheios do Espírito Santo. O oleiro não jogou aquele vaso fora, e ele não vai jogar você fora também, não. Tenha certeza absoluta disso. Um novo vaso foi feito, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. E esse versículo aqui é um lindo versículo para os calvinistas. E para mim também. Deus fez, o oleiro fez um novo vaso, conforme o vaso pediu. Conforme o barro pediu, foi? Não, foi de acordo com o que o oleiro queria. Tem gente que se coloca diante de Deus como um barro e diz, ó oleiro, eu quero ser um vaso assim, assim, assim e assado. Mas que a nossa oração seja como a oração de Maria, mãe de Jesus. Eis aqui a tua serva, faça-se em mim a tua vontade. E a oração do Pai Nosso é, seja feita a tua vontade. E às vezes a gente é cheio de querer. Eu quero ser usado por Deus. Mas desse jeito aqui não. Ali não, dessa forma não. Cheio de 9 horas, queridos. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não tenha medo da vontade de Deus se cumprir na tua vida, não. Não tenha medo, não. Não pense que Deus agora, que a vontade dele vai se cumprir na tua vida, você vai ser agora a pessoa mais triste do mundo. Não, muito pelo contrário. Você vai ser uma pessoa realizada, fazendo aquilo que Deus te criou para você fazer. Deus tinha, aquele oleiro tinha agora um segundo projeto e um projeto ainda melhor. Veja o que acontece em nossas vidas. Eu quero que você nunca caia. Eu quero que você nunca peque.
Eu quero que nunca saia um palavrão da sua boca. Eu quero que você jamais brigue com sua esposa ou com seu marido. Eu quero que você não peque nunca. Mas todavia, queridos filhinhos, se pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação por nossos pecados. Não quero que vocês caiam. Mas se cair, queridos, eu vou ser o primeiro a estender as mãos para você, para te levantar. E Deus quer que você se levante. Se começou falando levante, no final é um levante aqui também. Deus quer levantar assim cada um de nós. Estou caminhando para o final, peço que os irmãos respirem fundo aí. Veja que o importante, queridos, para o barro é estar nas mãos certas. Sem dúvida que havia muito barro do lado de fora daquela olaria. Mas o diferencial daquele barro foi que ele estava nas mãos de um hábil oleiro. E o diferencial de nossas vidas é nós estarmos nas mãos do Senhor. Há um filósofo muito famoso do século XVI que diz que a coisa está preta e quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Vocês já viram? Alguém já viu essa frase desse filósofo? Né, queridos? Eu não me lembro quem disse aí e tal. É uma música, será, irmãos? Não acredito nisso. Então tá bom, irmãos. Eu acho que não é filósofo, não. Acho que é esse cantor aí mesmo. Mas vamos se concentrar aqui. O que eu quero dizer é que onde você está na mão, tem gente que está na unha do capeta. Ah, Deus que está no comando. Está no comando coisa nenhuma. É o diabo que está aprontando e pintando e bordando a vida da pessoa, destruindo. Quando você está na mão de Deus, está debaixo das asas do Senhor, está na presença do Senhor, a vida é diferente, querido. Tem luta, mas é vitória, é alegria, é paz no coração. Tem gente que não está na mão de Deus, não está na mão do oleiro, não. Até porque se está na mão do oleiro, Deus está trabalhando. E se a pessoa não deixa trabalhar, é sinal porque não quer ficar na mão do oleiro. Importante a gente estar nas mãos de Deus. E aí eu pensando aqui a respeito de você na mão de alguém, e eu me lembro da queixada de jumento na mão de Sansão. Juízes 15, versículo 14 e 15. E os filisteus se levantam contra ele, ele pega aquela queixada de jumento na beira do caminho e faz dela um tacape. Batendo, e supera, vence o inimigo, mata milhares ali. Depois ele pega aquela queixada e joga fora. Aquela queixada, queridos, sou eu, é você, algo sem valor, algo inútil, algo que as pessoas olhariam e meneariam a cabeça, mas o Senhor faz desse lixo um troféu. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele pega você, que estava jogado, e te levanta, e te cura, e te transforma, e te sara. Mas agora, como dar glória a uma queixada? Definitivamente, a glória a ser dada é unicamente ao Senhor. Poderia falar aqui de muitas pessoas nas mãos do Senhor, cada um aqui falando 15 minutos, de mulheres nas mãos de Deus, como Maria Madalena, que tinha 7 demônios, foi liberta, como a mulher adúltera, a mulher do poço de Jacó, de trapaceiros que foram transformados, como Jacó e Zaqueu, de pessoas que tiveram emoções curadas, José do Egito e Ana, mãe do profeta Samuel, que foram curados, transformados, porque estavam nas mãos do Senhor, pessoas que tiveram as finanças transformadas, como Jó e os valentes de Davi, que tiveram a própria vida restaurada, que foi Lázaro, porque estava nas mãos do Senhor, de pessoas religiosas que um dia na presença do Senhor, como Nicodemos, foram transformados, e de pecadores como aquele ladrão ali, o malfeitor ao lado de Jesus na cruz, que também teve seus pecados perdoados, porque estavam agora nas mãos do Senhor. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, diz João 3,8. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero estar em tuas mãos.
eu quero te ter em minha vida. A Igreja Batista Sal da Terra tem sua sede na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Participe você também dos nossos cultos de celebração, sempre aos domingos às 19h30. A Igreja Batista Sal da Terra também está no Facebook e YouTube. Acesse! Você também gostaria de receber outras pregações como essa em seu telefone, por WhatsApp? Então nos envie uma mensagem para o número 61 9695 1230. Essa palavra te abençoou? Então compartilhe com seus amigos e familiares e permita que ela também abençoe outras pessoas. Igreja Batista Sal da Terra, uma igreja viva servindo ao Deus vivo.